Helena Blavatsky sempre foi uma voz que atravessou o tempo como um eco vindo de dimensões mais profundas, trazendo revelações que a maioria preferiu ignorar. Seu olhar, carregado de uma gravidade quase sobrenatural, não falava de trivialidades, mas de códigos ocultos que governam a alma humana e os destinos das civilizações. Entre tantas advertências, existe uma que parece simples demais para ser verdade, mas que, segundo ela, contém a chave para desmascarar qualquer ser. Observar apenas duas coisas. Com isso, toda a fachada que alguém constrói, todos os véus que encobrem sua essência, se rasgam em silêncio, revelando o que estava escondido desde o início. Essa não é apenas uma lição sobre discernimento, é uma instrução espiritual que pode mudar a maneira como você enxerga o mundo e as pessoas ao seu redor. Vivemos rodeados de máscaras, de sorrisos ensaiados, de palavras ditas com doçura, mas carregadas de intenção oculta. Políticos, líderes espirituais, conhecidos, colegas e até familiares, todos aprendem cedo ou tarde a vestir um disfarce que os torne mais aceitáveis ou mais fortes diante dos outros. Mas Blavatsky advertia que a verdade não pode ser escondida para sempre. Existe sempre uma fresta por onde a alma se denuncia, e o buscador atento, aquele que está disposto a ver além das ilusões, pode descobrir essa fresta ao aplicar o ensinamento que ela deixou. Não se trata de vigiar cada gesto ou decifrar símbolos secretos, mas de um exercício simples, direto, quase brutal. Reduzir toda a complexidade da análise humana a 2 pontos de observação. É como se Blavatsky nos entregasse uma lente espiritual, capaz de cortar a névoa das aparências e mostrar a chama ou a sombra que cada ser carrega dentro de si. Essa lente não é oferecida como curiosidade, mas como uma arma contra o engano, porque quem sabe ver não se deixa manipular. Quem sabe ver não se ajoelha diante de falsos mestres. Quem sabe ver descobre cedo quem está do seu lado por amor verdadeiro e quem se aproxima apenas para sugar energia, poder ou status. É um conhecimento que, de tão poderoso, pode parecer perigoso, porque desnuda até aqueles que mais queremos acreditar que são puros. Ao abrir este caminho, Blavatsky nos convida a algo que não é apenas observar os outros, mas também observar a nós mesmos. Porque a mesma lente que revela o outro, inevitavelmente se volta para dentro. Quantas vezes vivemos sustentando fachadas que nos mantêm em círculos sociais, familiares ou espirituais, mas que não resistiriam a essa dupla prova? Quantas vezes criamos um personagem que nada mais é do que um refúgio contra o olhar alheio? Ao aceitar esse ensinamento, você não apenas aprenderá a identificar a verdade oculta no outro, mas será desafiado a confrontar a sua própria. E é exatamente por isso que essa advertência continua tão urgente. O mundo de hoje não é menos enganoso do que o século XIX, em que Blavatsky escreveu suas obras. Ao contrário, as máscaras se multiplicaram, os discursos se sofisticaram e o teatro social se tornou ainda mais convincente. Mas nada disso resiste ao poder de quem aprendeu a observar as duas coisas que revelam o ser em sua nudez espiritual. O véu pode ser dourado, mas cairá. A máscara pode ser perfeita, mas se quebrará, e você terá visto. Blavatsky advertia que o maior inimigo da verdade não é a mentira explícita, mas a aparência bem construída. O mundo que nos cerca é um palco, e nele, cada ser humano desempenha um papel cuidadosamente ensaiado. Homens e mulheres moldam seus gestos, sua voz, seu modo de se vestir, suas redes sociais e até mesmo sua espiritualidade para transmitir uma imagem que nem sempre corresponde ao que realmente são. Esse teatro de máscaras é tão convincente que chegamos a acreditar que conhecemos as pessoas ao nosso redor apenas porque convivemos com elas. Mas Blavatsky nos chama à lucidez. Tudo o que é superficial pode ser manipulado, e quem se deixa guiar apenas pelas aparências está condenado a ser enganado. É por isso que tantas vezes nos surpreendemos ao descobrir que alguém aparentemente bondoso escondia intenções sombrias, ou que uma figura de prestígio, exaltada publicamente, no íntimo era corrupta, cruel ou vazia.
Não são raros os exemplos históricos de líderes que se apresentavam como salvadores do povo, mas que, na sombra, arquitetavam destruição e sofrimento. O mesmo vale para círculos espirituais, onde muitos erguem fachadas de pureza e devoção, mas que, na prática, vivem em contradição com os valores que pregam. A ilusão das aparências se torna um labirinto onde até os mais atentos podem se perder, caso não aprendam a enxergar com outros olhos. Esse fenômeno não se restringe a grandes figuras. Ele está presente em nosso cotidiano. Quantas vezes não confiamos em alguém por causa de sua simpatia ou eloquência, apenas para descobrir tarde demais que suas ações desmentiam suas palavras? Quantas amizades e relações se constroem sobre bases falsas, sustentadas por uma imagem cuidadosamente editada? Essa é a armadilha da qual Blavatsky queria nos resgatar. O erro de acreditar que a superfície é a essência. Pois a essência raramente se revela na superfície, e o que se mostra é quase sempre o que alguém quer que vejamos. Mas existe uma razão mais profunda para esse jogo de disfarces: o medo. O ser humano teme ser rejeitado por aquilo que realmente é, e por isso inventa máscaras que o tornem mais aceitável, mais poderoso, mais amado. Esse medo, porém, também cria monstros, pois quanto mais alguém se esconde, mais distante se torna de sua própria verdade, e mais fácil se torna usar a mentira como arma contra os outros. A aparência deixa de ser apenas uma proteção e se transforma em um instrumento de manipulação. Assim, a ilusão cresce e se espalha, e o mundo se torna um lugar onde poucos ousam mostrar sua verdadeira face. No entanto, Blavatsky garante que, por mais habilidosa que seja a máscara, ela não é indestrutível. Existem brechas inevitáveis pelas quais o real se revela, sinais pequenos mas decisivos que escapam ao controle de qualquer ator. Aquele que aprende a observar corretamente não se deixa prender pelo espetáculo. Por trás do sorriso falso, do discurso ensaiado, do ritual repetido, ele percebe a sombra que se move. Por trás do brilho, ele reconhece o vazio. A grande promessa é que não precisamos decifrar todos os detalhes das ilusões, mas apenas conhecer o ponto certo onde elas sempre se desfazem. É o que Blavatsky chamava de olhar treinado, um olhar que não se impressiona, que não se distrai, e que sabe esperar o momento em que a máscara inevitavelmente cai. A primeira chave revelada por Blavatsky é tão simples quanto devastadora. Observe o que alguém faz quando acredita estar sozinho. Nesse espaço de silêncio, onde não há plateia, a alma se mostra nua sem precisar manter o teatro das convenções sociais. É ali que as máscaras caem sem esforço e os pequenos gestos revelam mais do que longos discursos ou promessas eloquentes. Uma pessoa pode sorrir em público, demonstrar generosidade diante dos outros e repetir palavras de bondade. Mas se no segredo da solidão sua conduta é cruel, indiferente ou vazia, a verdade sobre ela já está dita. Blavatsky via nesse ponto a prova mais incontornável do caráter humano. A ação oculta é o reflexo do que realmente habita dentro do coração. É no instante em que ninguém observa que o ser escolhe como tratar os animais indefesos, como respeitar ou desrespeitar a natureza, como lidar com objetos que não lhe pertencem, ou como se entrega a vícios que, em público, fingiria condenar. Essa é a primeira janela para enxergar a essência. O ser humano se trai quando pensa que está protegido pelo manto da invisibilidade. E, paradoxalmente, é justamente nesse instante que sua alma é mais visível para quem aprendeu a observar. Esse ensinamento traz um desconforto inevitável, porque não se aplica apenas aos outros, ele se volta contra nós mesmos. O que fazemos quando estamos sozinhos? Como usamos o tempo que ninguém vigia? Quais palavras deixamos escapar em pensamento? Quais intenções alimentamos no íntimo? Quais escolhas repetimos sem testemunhas? É nesse território secreto que a nossa própria verdade se define, e não nos discursos cuidadosamente elaborados ou nas boas ações feitas para conquistar reconhecimento. Para Blavatsky, a verdadeira espiritualidade começa naquilo que o indivíduo pratica, quando acredita que ninguém jamais descobrirá. Os exemplos que sustentam essa chave são numerosos. Pense no homem que ajuda uma multidão em público, mas que maltrata em silêncio os que dependem dele.
Pense na mulher que prega a compaixão, mas que, em sua intimidade, não suporta aqueles que julga inferiores. Pense nos líderes que discursam sobre justiça, mas que, quando as cortinas se fecham, exploram, humilham ou roubam. Em todos esses casos, o mundo pode continuar iludido pelas palavras e aparências, mas a primeira chave já revelou o que eles são de fato. E para quem aprende a ver, não há retorno. A alma se mostra e não pode mais se esconder. É por isso que essa chave é perigosa para quem vive de enganar, mas libertadora para quem busca a verdade. Porque uma vez que você se treina a observar os gestos invisíveis, nenhum disfarce será mais convincente. Você não precisará de provas materiais ou de confissões explícitas. Bastará perceber o que a pessoa é na solidão para compreender sua verdadeira natureza. Essa é a primeira revelação que Blavatsky nos entregou. No silêncio, no vazio de olhares, no aparente anonimato, o ser humano escreve com suas próprias mãos a sentença que define quem ele realmente é. A segunda chave que Blavatsky nos entrega é ainda mais contundente. Observe como alguém se comporta quando detém poder, por menor que seja. O poder é como uma chama colocada nas mãos da alma. Ele ilumina sua verdadeira forma. Muitos parecem justos e bondosos enquanto vivem em posições de igualdade ou submissão. Mas basta que tenham nas mãos uma autoridade, um privilégio ou até mesmo uma pequena vantagem para que sua essência venha à tona. É nessa hora que o verniz se quebra e o que estava escondido se revela. Blavatsky explicava que o poder não precisa ser grandioso para cumprir esse papel. Não é necessário governar um império ou comandar exércitos. Basta ter controle sobre alguém mais frágil ou uma situação de vantagem. Pode ser o chefe que humilha um funcionário porque sabe que não será desafiado. Pode ser o adulto que despreza uma criança, esquecendo que sua inocência também merece respeito. Pode ser o ser humano que, ao lidar com um animal indefeso, escolhe a crueldade em vez da compaixão. O teste do poder está em cada gesto, em cada decisão tomada diante da oportunidade de dominar. Essa chave se torna ainda mais reveladora porque o poder é um espelho sem piedade. Aquele que é puro se torna mais compassivo quando detém autoridade. Aquele que carrega trevas se torna tirano. Por isso, Blavatsky dizia que nada denuncia mais a alma do que a maneira como ela lida com a força. Se o indivíduo usa sua posição para proteger, apoiar e elevar os que dependem dele, sua essência é luminosa. Mas se aproveita para explorar, manipular e ferir, então sua sombra não pode mais ser ocultada. Esse ensinamento é tão válido no íntimo quanto nas grandes estruturas sociais. Líderes espirituais que pregam humildade, mas exigem obediência cega. Governantes que falam em justiça, mas constroem sistemas de opressão. Pessoas comuns que em casa demonstram um poder abusivo sobre os mais próximos. Todos são revelados por esse mesmo padrão. O poder é o fogo que consome a máscara e mostra o rosto real sem retoques. É o momento em que a alma se trai e exibe sua verdadeira estatura. E essa chave não é apenas para julgar os outros. Ela também nos desafia a olhar para dentro. Como agimos quando temos a chance de mandar? Quando alguém depende de nossa decisão, escolhemos a empatia ou o egoísmo? Quando temos razão em uma discussão, usamos isso para esmagar o outro ou para construir um caminho de conciliação? O poder, mesmo em doses mínimas, sempre nos coloca diante da prova. E como Blavatsky advertia, é nesse instante que mostramos ao universo quem realmente somos. Essa é a segunda chave. O poder como medida da alma, o fogo que queima as aparências e revela a essência oculta. Quando unimos as duas chaves reveladas por Blavatsky, o que fazemos na solidão e o que fazemos diante do poder, encontramos um espelho implacável que mostra o caráter oculto de qualquer ser humano. Não importa quantos discursos uma pessoa ensaie, quantas obras de caridade publique, ou quantos símbolos de virtude exiba em público, o que ela é nos bastidores e como reage ao sentir-se acima dos outros, desnudam sua verdadeira essência. Esse é o ponto onde a máscara inevitavelmente se rompe, porque ninguém consegue controlar por muito tempo esses dois territórios, o silêncio e o poder.
Blavatsky dizia que é justamente nesses lugares que a alma deixa de representar. Quando ninguém observa, surgem os gestos automáticos, os pensamentos sem censura, as escolhas que não precisam agradar ninguém. E quando alguém tem poder, por menor que seja, deixa escapar a forma como enxerga a si mesmo e ao próximo, como iguais a serem respeitados ou como peças a serem usadas. Esse duplo campo de observação funciona como uma balança sutil e precisa, onde não há espaço para engano. O ser humano pode se esconder em tudo, menos nessas duas provas. Esse ensinamento nos dá uma chave prática de discernimento espiritual. Ele não exige dons sobrenaturais, visões ou capacidades místicas, exige apenas atenção. Quem observa os dois pontos que Blavatsky destacou não precisa de sinais grandiosos para saber com quem está lidando. A verdade se mostra em detalhes quase invisíveis e, uma vez percebida, não pode ser desfeita. É como se, ao aplicar esse olhar, a realidade interior das pessoas se tornasse transparente e não houvesse mais como voltar a acreditar no teatro social que nos cerca. Mas essa revelação também carrega um peso, porque ao enxergar o caráter oculto, muitas ilusões se quebram. Pessoas que admirávamos podem se revelar cruéis. Relações que considerávamos seguras podem se mostrar vazias. Figuras que seguíamos com devoção podem se expor como farsas. Blavatsky advertia que essa clareza não é confortável, mas é necessária. É como despertar de um sonho. O conforto da ilusão se perde, mas em troca se ganha a liberdade de caminhar em solo firme. Ver a verdade pode ferir, mas não ver é viver acorrentado. E há ainda um aspecto mais profundo. Ao reconhecer o caráter oculto nos outros, inevitavelmente reconhecemos também o nosso, porque somos forçados a perguntar: o que fazemos quando ninguém nos observa? O que revelamos quando temos poder? Essa autorreflexão é o início da verdadeira transformação, pois, como Blavatsky afirmava, não basta conhecer o oculto nos outros, é preciso enfrentar o oculto em nós mesmos. Só assim a advertência deixa de ser um julgamento externo e se torna uma disciplina interna, capaz de purificar a alma e aproximá-la da verdade que não se pode esconder. Blavatsky não falava dessas chaves apenas de forma abstrata. Ela via em toda a história da humanidade exemplos que confirmavam esse princípio. Reis, sacerdotes, magos e governantes foram julgados não pelo que mostravam em público, mas pelo que fizeram quando acreditavam estar acima de todos ou protegidos pela sombra da solidão. Civilizações inteiras ruíram, porque seus líderes, ao alcançar poder absoluto, revelaram a corrupção que já existia em suas almas. E da mesma forma, outras figuras permaneceram lembradas até hoje, justamente porque, mesmo quando ninguém observava, mantiveram sua integridade e sua compaixão intactas. Ela via na queda da Atlântida um reflexo perfeito disso. Seres que dominaram forças cósmicas e tecnologias avançadas, mas que usaram esse poder para satisfazer ambições egoístas. Na escuridão de seus templos, longe dos olhos comuns, praticavam rituais de dominação e manipulação que aceleraram sua própria destruição. Foi nesse contraste que Blavatsky reforçava sua advertência. O que alguém é na sombra se torna, cedo ou tarde, o destino de toda uma civilização. O oculto sempre encontra um caminho para se tornar visível, seja através de catástrofes, seja através de revelações inevitáveis. No entanto, a história também guarda exemplos luminosos. Mestres espirituais que, mesmo diante da tentação de dominar multidões, preferiram servir em silêncio. Filósofos e sábios que, tendo poder sobre discípulos, escolheram oferecer liberdade em vez de escravidão. Anônimos que nunca buscaram reconhecimento, mas que, na solidão, praticavam atos de bondade tão sinceros que deixaram rastros eternos de luz. Blavatsky via nesses exemplos uma prova de que a humanidade não está condenada. O caráter pode ser revelado tanto pela sombra quanto pela luz. A mesma lei se aplica a todos os povos. Ela citava imperadores que, ao obter autoridade, mergulharam em tirania e sangue, contrastando com líderes que, ao deter a coroa, se tornaram protetores e guardiões da justiça. O padrão se repetia invariavelmente. O poder era sempre o fogo revelador, e a solidão
sempre o espelho da alma. Quem aprendeu a observar essas duas dimensões podia compreender o fio invisível que conecta a ascensão e a queda de nações inteiras. Esses exemplos cósmicos e históricos não são apenas registros distantes. São lembretes vivos para nós que continuamos repetindo os mesmos erros e acertos. A queda de Atlântida, os impérios destruídos, os falsos profetas desmascarados, tudo aponta para a mesma verdade. Ninguém consegue esconder para sempre aquilo que é na solidão e no poder. Blavatsky nos ensina que esses dois pontos são como chaves universais, válidas em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer mundo. E quem carrega essa percepção jamais será enganado pelas ilusões do presente, porque já aprendeu a ler as páginas invisíveis da história. Blavatsky advertia que aqueles que não passam pelas duas provas, a da solidão e a do poder, inevitavelmente caminham para a queda. Não importa o quanto alguém consiga sustentar sua máscara, nem o quanto conquiste seguidores ou prestígio, mais cedo ou mais tarde, a essência oculta se manifesta e exige seu preço. A história humana está repleta de exemplos de reis, líderes espirituais e governantes que, depois de alcançarem o auge, foram engolidos pela própria sombra. O poder que ostentavam se transformou em condenação e os segredos guardados na solidão se tornaram sua ruína. A queda não acontece de forma repentina. Ela começa em detalhes quase imperceptíveis. Pequenos abusos tolerados, pequenos desvios ignorados, pequenas crueldades praticadas sem testemunhas. Cada gesto alimenta a sombra, até que ela se torna grande demais para permanecer escondida. Então, o que era íntimo se torna público, o que era segredo se torna escândalo, e o que parecia invencível desmorona diante dos olhos de todos. Para Blavatsky, essa dinâmica não é castigo divino, mas lei natural. A essência sempre rompe a superfície e ninguém pode escapar do que realmente é. Civilizações inteiras colapsaram pela mesma razão. Atlântida, lembrada por Blavatsky como um exemplo arquetípico, caiu porque seus habitantes usaram poderes ocultos para manipular e dominar, em vez de servir e proteger. O mesmo se repetiu em impérios mais recentes. Roma, que se perdeu no excesso e na corrupção. Reinos espirituais que degeneraram em dogmas e tiranias. Sociedades secretas que traíram seus próprios princípios. O padrão é claro. Quando a humanidade falha nessas duas provas, a queda deixa de ser possibilidade e se torna destino. Essa advertência, porém, não é apenas sobre os grandes nomes da história. Ela se aplica ao indivíduo comum, ao ser humano em sua vida cotidiana. Quantos relacionamentos ruem porque alguém revelou sua verdadeira face quando obteve poder dentro da relação? Quantas amizades desmoronam porque a confiança construída na aparência não resistiu à prova da solidão? O fracasso diante dessas duas chaves é universal, e todos, sem exceção, são testados em algum momento. Blavatsky não trazia essa mensagem para condenar, mas para alertar. A queda não é inevitável para todos. Ela pode ser evitada pela consciência. Quem reconhece essas provas e se disciplina nelas, pode transformar a sombra em luz, o poder em serviço, a solidão em pureza. Mas quem as ignora cedo ou tarde é esmagado por elas. A advertência permanece viva. Ninguém escapa do julgamento da própria essência. O mundo pode aplaudir por um tempo, mas quando a cortina cai, apenas a verdade permanece de pé. Chega o momento em que esse ensinamento deixa de ser apenas uma lente para observar os outros e se torna um espelho que nos obriga a encarar a nós mesmos. Blavatsky não entregava essas duas chaves apenas para que apontássemos falhas alheias. Sua intenção era que cada buscador tivesse a coragem de se perguntar: como ajo quando ninguém me vê? E o que faço quando detenho algum poder, ainda que mínimo, sobre outro ser? Essas perguntas são duras, porque arrancam a capa de auto-engano que todos carregamos e nos colocam frente a frente com a essência que tentamos esconder até de nós mesmos. O que você faz na solidão? Esse é o primeiro confronto. Quando não há olhos para vigiar, surge a verdade de seus hábitos, de seus pensamentos e de sua relação consigo mesmo. Se a solidão é usada para alimentar vícios, ressentimentos ou crueldades invisíveis, ela denuncia um caminho sombrio.
Mas, se no silêncio você cultiva bondade, respeito e pureza, mesmo sem receber aplauso algum, ali está o testemunho mais sincero da sua alma. Blavatsky nos lembra que o invisível tem mais peso do que o visível, porque é nele que o ser humano mostra o que é sem precisar representar. E o que você faz quando tem poder? Esse é o segundo confronto. Pode ser o poder de decidir dentro de uma família, de coordenar colegas em um trabalho, ou até a simples vantagem de estar em posição de superioridade diante de alguém mais frágil. O que você escolhe nesse instante? Usa essa oportunidade para esmagar, humilhar ou se sentir superior? Ou transforma essa posição em serviço, cuidado e proteção? A resposta não precisa ser dita em palavras. Ela está nos gestos, nos olhares e nas escolhas diárias. E como dizia Blavatsky, o universo inteiro lê essa resposta, ainda que você tente escondê-la de si mesmo. Esses dois confrontos formam um código pessoal de revelação. São eles que constroem ou destroem relacionamentos, que definem o valor de suas palavras e que moldam o destino que você atrairá, porque ninguém pode fugir para sempre daquilo que é. Mais cedo ou mais tarde, a forma como você age no secreto e no poder se reflete no que a vida devolve. Para Blavatsky, não há disfarce que resista a essa lei espiritual. O caráter oculto sempre transborda, seja em forma de queda, seja em forma de elevação. Essa é a parte mais desafiadora do ensinamento. Perceber que o julgamento não está apenas sobre o outro, mas principalmente sobre nós. Ao receber essas chaves, você é convidado a vigiar não só o mundo, mas também seu próprio coração. A advertência não é condenação, é chance de despertar, porque se ainda não passamos nessas provas, sempre há tempo de ajustar o caminho. O verdadeiro buscador é aquele que, em vez de fugir da revelação, aceita ser purificado por ela. E assim, ao observar os outros, aprende também a observar a si mesmo, tornando-se mais próximo da verdade que não pode ser escondida. Blavatsky descrevia essas duas chaves, o que fazemos na solidão e o que fazemos diante do poder, como um verdadeiro código oculto da alma. Não se trata apenas de observações práticas, mas de uma lei espiritual que atua em silêncio sobre cada ser humano. É como se o universo tivesse inscrito em nós um selo invisível que não pode ser adulterado. Cedo ou tarde, esse selo se manifesta. Assim, o comportamento escondido e a reação ao poder funcionam como cifras que revelam a frequência real da alma, independentemente do quanto alguém tente camuflá-la com aparências. Esse código é um oráculo constante, disponível para todo buscador que tenha olhos para ver. Não exige rituais complexos, nem dons extraordinários, mas apenas atenção e sensibilidade. Blavatsky insistia que o verdadeiro ocultismo não está em fenômenos espetaculares ou visões sobrenaturais, mas na percepção dos sinais sutis que escapam à maioria. Quando alguém aprende a decifrar esse código, descobre que pode discernir a essência de qualquer ser, sem depender de palavras ou promessas. É como se a vida inteira passasse a falar através de símbolos invisíveis que antes estavam ocultos. Mas esse código não serve apenas para revelar os outros. Ele se torna também uma chave de autoconhecimento, porque ao aplicar a lente para fora, inevitavelmente somos obrigados a aplicá-la para dentro. Quantas vezes não justificamos nossos erros dizendo que ninguém viu? Quantas vezes não usamos pequenas doses de poder para satisfazer egoísmos disfarçados de necessidade? Quando nos confrontamos com essas perguntas, o código da alma deixa de ser apenas um instrumento de julgamento e se transforma em um caminho de transformação. Ele nos convida a alinhar nossa essência ao que é verdadeiro, para que não haja discrepância entre o que mostramos e o que realmente somos. Esse ensinamento é também um chamado à vigilância, pois o código sempre se revela, mesmo que tentemos escondê-lo. Quem carrega trevas mais cedo ou mais tarde as deixa escapar em seus atos secretos ou em sua relação com o poder. Quem carrega luz, mesmo que seja em silêncio, acaba irradiando essa luz de maneira inevitável. Nada permanece escondido para sempre, porque o código da alma está continuamente escrevendo a verdade em cada gesto, em cada escolha, em cada instante. Blavatsky via nisso uma lei cósmica. O universo não permite que a essência permaneça oculta
indefinidamente. Assim como a semente revela sua natureza quando germina, também o ser humano revela sua alma quando é testado pela solidão e pelo poder. Essa é a cifra que governa nosso destino e que nenhum disfarce humano consegue alterar. Aprender a ler esse código é aprender a enxergar a vida com clareza e aceitar que, por mais que o mundo se esconda atrás de máscaras, a verdade da alma sempre encontra uma forma de se mostrar. Blavatsky alertava que esses ensinamentos não foram esquecidos por acaso. Eles foram silenciados porque ameaçam os alicerces do mundo. Imagine se todos soubessem que bastam 2 observações simples para enxergar a verdade oculta de qualquer ser. Governos perderiam sua aura de autoridade, religiões veriam seus falsos profetas expostos, sistemas de poder construídos sobre enganos se dissolveriam como poeira ao vento. Por isso, esse conhecimento foi considerado perigoso. Quem vive de manipular não suporta a ideia de que sua máscara possa ser tão facilmente desfeita. Ao longo da história, estruturas inteiras se organizaram para manter as massas cegas, acreditando que a aparência é a essência. Reis erguiam palácios suntuosos para esconder sua tirania. Clérigos vestiam túnicas de santidade para ocultar vícios e ambições. Até no presente, líderes de diferentes áreas constroem narrativas cuidadosas para preservar uma imagem que não resiste à prova do poder e da solidão. A ilusão se torna o escudo que sustenta seus privilégios. E é por isso que qualquer ensinamento que ensine a olhar além desse escudo precisa ser abafado, ridicularizado ou descartado como irrelevante. Mas Blavatsky insistia: a verdade não pode ser enterrada para sempre. A tentativa de ocultar esse código mostra o quanto ele é valioso. É como uma arma espiritual que, nas mãos de um buscador, dissolve enganos e liberta consciências. Se o povo soubesse que não precisa de títulos, de provas elaboradas ou de discursos solenes para enxergar a essência de um líder, de um guia espiritual ou de um conhecido, toda forma de manipulação perderia a força. E isso é algo que os poderosos jamais desejaram permitir. Ainda assim, a ocultação não é feita apenas de fora para dentro. Ela também é feita por cada indivíduo que prefere não se encarar. Muitos rejeitam essa chave porque não suportam a ideia de descobrir quem realmente são quando estão sozinhos, ou como tratam os outros quando têm vantagem. É mais fácil continuar acreditando na própria máscara do que encarar o espelho da alma. Assim, a negação se torna uma forma de autoproteção, mas também de autoengano. E o resultado é um mundo repleto de pessoas cegas para si mesmas e vulneráveis ao engano externo. A advertência de Blavatsky, portanto, é dupla. Existem forças externas interessadas em que você não saiba desse segredo, e existem forças internas que o mantêm confortável na ilusão. Mas, se você ousa atravessar esse véu, descobre que a simplicidade dessas 2 chaves é indestrutível. Nada pode impedir que o olhar treinado perceba a essência, ainda que o mundo inteiro tente disfarçá-la. É por isso que esse ensinamento, embora combatido, sobreviveu, porque é mais forte do que qualquer sistema de manipulação. Há um momento em que o buscador percebe que já não enxerga o mundo da mesma forma. É como se algo tivesse se aberto em sua visão, permitindo ver além das aparências. Blavatsky descrevia isso como o despertar de uma faculdade interior, o olhar que reconhece a verdade oculta. Não se trata de clarividência no sentido místico tradicional, mas de uma sensibilidade afinada, quase dolorosa, que detecta a incoerência entre o que alguém mostra e o que realmente é. Esse é o primeiro sinal de que você já começou a usar as 2 chaves. O segundo sinal é o desconforto diante do falso. Antes, talvez você aceitasse certas atitudes porque eram socialmente justificadas ou porque todo mundo acreditava nelas. Mas agora, algo dentro de você não se cala. Sente o peso de uma palavra dita sem autenticidade. Percebe a sombra em um gesto arrogante. Reconhece a crueldade disfarçada de humor. Essa intuição não vem de fora. Nasce em você como se fosse uma voz silenciosa dizendo: aqui há algo que não é verdadeiro. Esse desconforto é a marca de quem já não pode mais ser enganado com facilidade. Outro indício poderoso é a clareza repentina em situações que antes pareciam confusas. Pessoas ao seu redor podem continuar debatendo sobre quem tem razão,
sobre quem parece mais convincente, mas você já percebe o fio invisível que expõe o caráter. Observa como alguém age quando está sem plateia, nota como responde ao ter uma pequena autoridade e já sabe em silêncio o que os outros só descobrirão mais tarde. É como estar adiantado no tempo, enxergando um desfecho que os demais ainda não podem imaginar. Há também o sinal interno da transformação. Quando você se torna consciente dessas duas chaves, inevitavelmente começa a vigiar seus próprios gestos e escolhas. O que antes passava despercebido na solidão agora chama sua atenção. O modo como lida com pequenas parcelas de poder se torna objeto de reflexão. Essa vigilância não é paranoia, mas disciplina espiritual. É a prova de que você não está apenas usando as chaves para julgar o mundo, mas também para se lapidar. E esse é talvez o maior sinal de despertar, quando você aceita se expor ao mesmo crivo que aplica aos outros. Por fim, Blavatsky dizia que o verdadeiro buscador reconhece um estado peculiar. A solidão já não o ameaça e o poder já não o corrompe. Quem enxerga a verdade não precisa de plateia para ser íntegro e não precisa se exaltar para se sentir vivo. Esse equilíbrio é raro, mas é o testemunho de que o olhar foi plenamente treinado. Quando esses sinais começam a florescer em você, saiba que entrou no círculo daqueles que não podem mais ser iludidos. E isso, embora exija coragem, é também a maior libertação que a alma pode experimentar. Blavatsky nos deixou uma advertência que parece simples, mas que tem força de profecia. Observe apenas duas coisas e verá a essência oculta de qualquer ser. O que a pessoa faz quando está sozinha e como age quando tem poder. Essas duas chaves, juntas, funcionam como um farol espiritual que ilumina até os cantos mais escuros da alma humana. Não há disfarce que resista, não há máscara que se mantenha. O que é falso se desfaz, o que é verdadeiro permanece. E aquele que aprende a usar esse olhar nunca mais volta a ser o mesmo. A vida inteira pode ser interpretada como um grande palco, mas quem conhece essas duas provas não se perde no espetáculo. Sabe distinguir o ator do ser real, o discurso da essência, o brilho da sombra. Esse conhecimento não vem para gerar arrogância, mas para libertar. Porque quando enxergamos a verdade, deixamos de ser vítimas de enganos e manipulações. Escolhemos melhor nossos vínculos, reconhecemos quem caminha na luz e quem prefere a escuridão. E, principalmente, somos obrigados a encarar nosso próprio reflexo com coragem. É nesse ponto que o ensinamento de Blavatsky se torna mais profundo. Não basta aplicar as chaves ao mundo. É preciso aplicá-las a si mesmo. O que você faz quando ninguém vê? O que você revela quando detém poder? Essas perguntas são como portais. Se você tiver a coragem de respondê-las com sinceridade, encontrará não apenas a verdade sobre seu caráter, mas também a oportunidade de transformá-lo. O olhar que desvela o outro também é o olhar que purifica a si próprio. E aqui, diante dessa advertência, o convite é claro. Não permita que o mundo continue te enganando com máscaras. Escolha enxergar além. Escreva nos comentários a frase "Vejo além das máscaras", não apenas com os dedos, mas com a alma. Porque ao escrever, você não está apenas interagindo, está declarando ao universo sua decisão de despertar. Está ativando uma frequência que conecta você a uma rede invisível de consciências que também escolheram a verdade. É um gesto simbólico, mas carregado de poder espiritual. O olhar que Blavatsky nos ensina não é fácil, porque ele fere as ilusões que nos confortam, mas é um olhar que liberta. Pois, quando enxergamos o que alguém é na solidão e no poder, descobrimos que a vida nunca esteve tão clara. A advertência se cumpre, e o buscador desperto passa a caminhar no mundo sem medo de enganos, porque a verdade, ainda que oculta, sempre esteve ali, esperando apenas por quem ousasse ver.